Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos, compartilhando a Palavra de Deus. Durante todo esse mês de fevereiro, nós estamos compartilhando devocionais extraídos da Carta aos Romanos. Hoje eu quero ler com você Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Está escrito: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, essa palavra ela é bem conhecida nossa, né? E é muito importante, é uma palavra que nós precisamos colocá-la em prática, né? Não podemos deixar apenas na teoria, apenas pensar, é verdade, eu preciso fazer isso e não nos dedicarmos a colocar essa palavra em prática. Precisamos colocar essa palavra em prática. É interessante porque diz ali, ofereçam, né? Se ofereçam, ou seja, ofereçam a vida de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Em outra versão diz, este é o culto espiritual de vocês. Nós sabemos que nós somos espírito, nós somos seres espirituais. Então, como seres espirituais que somos, precisamos nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E aí nós muitas vezes nos perguntamos, né? Meu Deus, mas como que eu faço isso? E ali no versículo 2, ele nos dá a resposta de como que nós podemos nos oferecer a Deus dessa maneira. E é não nos amoldando, nos conformando, nos submetendo ao padrão deste mundo aqui, ao padrão de pensamento, a forma de raciocínio, de pensamento desse mundo aqui. Nós precisamos entender que a forma que o mundo pensa leva o mundo a agir de uma maneira. E a forma que nós cristãos pensamos nos leva a agir de outra maneira. O ideal, o correto, o verdadeiro é que nossa ação seja completamente diferente da ação do mundo. Por quê? Porque a nossa maneira de pensar é completamente diferente da maneira de pensar do mundo. É por isso que está escrito aqui que nós não devemos nos amoldar a esse padrão estabelecido pelo mundo. Mas devemos o quê? Sermos transformados por meio da renovação da nossa mente, ou seja, precisamos pensar de uma maneira diferente que o mundo pensa. Quando nós pensamos da maneira de Deus, nós nos tornamos capacitados para oferecer a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, e ainda além disso, nós nos tornamos capacitados para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu acho interessante essa expressão, experimentar e comprovar, porque quando nós vamos olhar as palavras no original grego, nós entendemos que Deus está falando assim conosco. Se vocês mudarem a forma que vocês pensam, se vocês começarem a pensar como eu penso, não se amoldando a esse mundo aí, vocês serão capazes de vivenciar, ou seja, experimentar a minha vontade, que é boa, agradável e perfeita, e também serão capazes de julgar as situações, ou seja, comprovar, olhar para uma situação, para uma circunstância e discernir se ela é ou não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é extraordinário, amados. Ou seja, essa renovação de mente nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá capacidade para vivermos uma vida conforme o padrão de Deus. E nós sabemos que o padrão de Deus é muito diferente do padrão do mundo. O padrão do mundo, ele tem uma forma de lidar com os relacionamentos, tem uma maneira de lidar com finanças, tem uma maneira de lidar com casamento, tem uma maneira de lidar com as enfermidades.
E Deus tem um padrão completamente diferente. Pare hoje e pense, qual é a forma que o mundo lida aí com os relacionamentos? Os relacionamentos são descartáveis. Ah, não me dá atenção, não me ama, jogo fora, troco, bola pra frente. Como dizem, a fila anda. É assim que as pessoas se relacionam no mundo. Nós sabemos que o relacionamento, pela palavra de Deus, jamais será dessa maneira. Como que o mundo age quando é injustiçado, né? Quando um ímpio, um incrédulo é injustiçado? Ele baseia-se no quê? Na vingança, na ira. Como que nós, cristãos, nos baseamos quando somos injustiçados? A palavra nos ensina a levarmos a injustiça, a perdoarmos. Se estamos sofrendo porque somos cristãos, devemos nos alegrar por isso. Amados, a estrutura mental de Cristo é muito diferente da estrutura do mundo. Diante das enfermidades, o mundo coloca a sua completa expectativa nos médicos, nos remédios. Não que nós estamos isentos disso, né? Eu não quero que você se sinta culpado, mas eu quero te incentivar a pensar por uma ótica diferente. Sabe, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós já vimos num devocional que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos dá vida ao nosso corpo mortal. Nós podemos desfrutar de saúde, sabe, não precisamos recorrer toda vez ao médico, toda vez aos remédios, tudo, e não confiarmos que Deus pode suprir aquilo que nós precisamos. Isso é uma estrutura mental que precisa ser mudada. Eu sei que não é fácil, né? Eu também já fui e muito confrontada com relação a isso, porque qualquer coisinha eu ia para os remédios, qualquer coisinha, não, a minha solução tá aqui. E Deus tem ministrado o meu coração e me feito me apropriar pela fé dessa saúde, a saúde divina que eu tenho em Cristo, a suficiência de Cristo, o poder de Cristo para dar vida até mesmo ao meu corpo mortal. Sabe, amados, é uma estrutura completamente diferente do mundo. Em tudo, em finanças, né? Tudo. A estrutura mental de Deus é muito diferente. Então eu quero incentivar você a mergulhar no estudo da palavra de Deus, porque é na palavra que nós conhecemos a forma que Deus pensa e o poder da palavra atuando em nós com o Espírito Santo nos capacita a mudarmos a nossa forma de pensar, para que genuinamente nós vivamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e genuinamente nós possamos nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.